Boa noite, estamos no ar mais uma vez para mais um podcast Rota Med. Vocês estão há 21 minutos nos aguardando e a culpa é toda minha. Estava perto aqui, mas Belo Horizonte vocês sabem como é. Acompanhando a minha filha em uma consulta médica, acabei me atrasando. E hoje nós temos um bate-papo muito interessante com o doutor. Eu lá ia chamar de novo de Daniel. É o doutor Diego Rodrigues. Não sei porque tá Daniel na minha cabeça. Eu começo com D. Começa com D. Mas é o doutor Diego Rodrigues que gentilmente atendeu ao nosso convite para falarmos um pouco hoje sobre anestesiologia. Então, não fugindo à regra que temos de trazer sempre especialistas aqui, pessoas que vão saber do que estão falando. Ele é graduado em medicina pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, residência médica em anestesiologia pelo Instituto Mário Pena Hospital Luxemburgo, fellowship em anestesia cardíaca e torácica pelo Instituto de Cardiologia Dante Pazanese de São Paulo. É o doutor Diego Rodrigues. Muito bem-vindo, meu querido. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma grande satisfação estar falando um pouquinho sobre a minha especialidade. Eu estava brincando com uma especialidade que muita gente pesquisa lá no Google e pergunta se é médico. Anestesista é médico? Somos médicos, fazemos medicina, temos especialização. Perfeito. Estamos aqui. Muito bem, doutor. Então vamos começar. Eu sempre converso com os nossos convidados, especialistas, falando sobre como eles foram parar na medicina. Né? A medicina sempre esteve presente na sua vida, sempre foi um sonho. Como você foi parar na medicina? A medicina, a princípio, não era um sonho para mim. Eu vim de uma origem muito humilde e fui ter contato assim, com a medicina durante o ensino médio. Estudei sempre em escola pública. No ensino médio, comecei a fazer um curso técnico no Cefet, de equipamentos biomédicos. E aí a gente tinha que estudar um pouco mais a fundo a biologia, um pouco mais a fundo o tipo de funcionamento dos aparelhos médicos. E aí eu comecei a me interessar pela medicina. Apesar da formação nesse centro federal ser muito direcionada à engenharia, eu falei, por que não medicina? Sim. E aí vinha aquele questionamento de questão financeira, porque realmente é um curso que ele é muito caro, né? Sim, Que bastante. a gente observa que as pessoas de mais alto poder aquisitivo têm um acesso mais fácil, assim. Sim. Não que não seja fácil o vestibular é muito difícil, mas as faculdades particulares estão aí, né? Sim. E graças a Deus eu fui assim, privilegiado em ser bolsista do ProUni 100%. Olha que bacana. E aí eu saí da faculdade sem pagar nada, né? Muito Então, bem. sou muito grato a esses programas de cota de universidades particulares, porque foi através delas que hoje eu sou médico e consigo ajudar grande parte da população. Muito bom, Diego. E eu falo o seguinte: para você conseguir uma bolsa de medicina pelo ProUni, o seu vestibular foi tipo padrão ITA, né? Nossa, a gente assim, sem cursinho, estudando ensino Sim. médio e focando só no vestibular, é muito difícil. É. Mas é possível, né? Se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Muito bom, muito bom. E aí, ok, você foi então para medicina. Como é que eu não conheço lá a grade do Centro Universitário de BH que você estudou? Mas aonde eu estudo, a gente começa a ter fármaco no quarto período. Você também é quarto? Sim, quarto período. Quarto período. Então ali que você começou a pensar em anestesiologia ou já antes? Na verdade, Ou eu depois? comecei a pensar em anestesiologia no final. Eu sempre gostei muito de farmacologia, bioquímica, fisiologia humana, sempre fui monitor dessas matérias. Mas eu não tinha, porque no início da faculdade a gente não tem um real contato com a anestesiologia, né? Sim. A gente tem contato com a anestesiologia quando a gente começa a fazer as práticas clínicas, que são cirurgia ambulatorial, que você já vê um anestesista, acompanhar bloco cirúrgico, que também você tem essa rotina. Então, até o final da faculdade, até o 11º período, eu queria ortopedia. É mesmo? Sim. E fiz residência, fiz o processo seletivo para ortopedia, passei em primeiro lugar em vários, Olha, em vários parabéns. lugares. Sim. E aí comecei a fazer ortopedia no Hospital das Clínicas, da Então você UFMG. chegou a começar a residência Sim, ortó. fiz 2 meses de ortopedia. E do lado de cada mesa da ortopedia eu olhava assim, falei, gente, não é que a anestesia é
algo Aham. legal, eu tô aqui em pé, Tá de segura... martelo, É, certo? martelo, furadeira. Não sei se eu vou querer isso pra mim, viu? Tô vendo anestesista jogando Candy Crush, tô brincando. Investir na bolsa. É, investindo em bolsa de valor. Não, gente, tô brincando. A gente não faz isso, não. Sim, sim. E eu falei, ah, gente, eu não tô gostando da ortopedia, quer saber? Eu gosto de fisiologia, eu gosto de bioquímica, eu gosto de farmacologia. Não tem outra especialidade melhor do que a que tô do outro lado do campo, que é a anestesiologia. Sim. E aí, de um dia para o outro, assim, falei, vou fazer anestesiologia. Saí da residência de ortopedia e comecei a estudar Uhum. de novo para o novo exame de residência médica, que seria Sim, no final do ano. sim. E aí eu estava trabalhando já como médico e falei, não, eu preciso passar. E foi aí que eu passei, novamente na residência médica em anestesiologia. E me apaixonei desde É. quando comecei. Você vê, assim, que é uma especialidade que não é tão conhecida pela população Uhum. e que muitas pessoas têm algum receio, né, por já ouvirem histórias antigas, Uhum. sobre a especialidade. Mas quando você entra, você estuda, você aprofunda, você vê o quão é benéfica cada atitude que você tem em relação ao paciente, o quanto ele Sim. pode se beneficiar das suas práticas. Então, Fala um é pouco pra muito gente sobre a interessante. especialidade em si, doutor, porque você começou falando, fazendo uma ponderação, que ela é interessante, e eu já ouvi isso de outros colegas, né, que a pessoa fala assim, eu tenho uma amiga que ela trabalhou em centro cirúrgico por 10 anos, e ela dizia que as pessoas falavam para os anestesistas assim, que curso você tem que fazer para você ser anestesista? As pessoas não conhecem muito bem da especialidade, né? Fala pra gente, o que é essa especialidade? A anestesiologia é uma especialidade complexa, e, ao meu ver, de grande importância para a saúde pública, para a medicina em geral. O anestesiologista ele tem como principais funções garantir uma boa analgesia para o paciente. O que é uma boa analgesia? É evitar que o paciente sinta qualquer tipo de dor ou desconforto durante qualquer tipo de procedimento que deseje que o anestesista esteja presente. Então, o anestesista ele está apto a realizar procedimentos de anestesia geral, de sedação, Uhum. de, de bloqueios como a raquianestesia, anestesia peridural, de bloqueios de nervos periféricos, de controle de dor no pós-operatório e ambulatorialmente em regime de consultório. Uhum. Então, existem várias áreas que o anestesiologista pode atuar. Então, a gente fala que o anestesiologista ele atua desde o momento em que o paciente é direcionado pelo cirurgião. Então a avaliação pré-anestésica deve ser feita por um profissional anestesiologista junto com o risco cirúrgico, né? Pois é nessa avaliação pré-anestésica que a gente vai avaliar corretamente o paciente, avaliar os exames, avaliar a necessidade de novos exames, fazer a avaliação da via aérea e prever se esse paciente tem critérios de via aérea difícil, que aí vai exigir um cuidado muito maior do profissional durante o intraoperatório, que é a necessidade, às vezes, de ter um vídeo laringoscópio ou de ter um fibroscópio, que são outros equipamentos que vão auxiliar nessa manipulação e nesse manejo seguro da via aérea. Então, nessa avaliação pré-anestésica, esse primeiro contato com o paciente já é muito importante para reduzir as ansiedades, responder os questionamentos que o paciente tem em relação à anestesia e à cirurgia, orientar sobre a suspensão ou não de medicações, porque hoje a gente vê que muitos pacientes, eles, até medicações fitoterápicas naturais, alguns chegam durante o procedimento cirúrgico que estão utilizando Sim. e existe uma contraindicação total àquele tipo de medicação por aumentar sangramento, por causar efeitos colaterais e adversos que podem atrapalhar o desfecho da cirurgia. Então, muitos pacientes chegam nessa avaliação pré-anestésica e não sabiam e passam a saber, e isso para eles é Uhum. de grande alívio. Então tem também o anestesiologista, ele não atua só ali no bloco, né? Não. Tem a atuação clínica também. Sim, o anestesiologista ele atua na confecção e na avaliação de pacientes da avaliação pré-anestésica. A gente atua depois da cirurgia também, então o paciente está na enfermaria e você vai ver como foi o resultado da sua anestesia, como está o controle de Uhum. dor do paciente, se ele tem alguma queixa. Alguns pacientes podem desenvolver algum tipo de intercorrência, como cefaleia pós-raquianestesia, que a gente vai falar depois Uhum. também, que eu vou Sim. abordar um pouquinho para vocês do que se trata.
Então, o anestesiologista ele atua desde o pré-cirúrgico, intraoperatório e o pós-cirúrgico. E a gente também tem uma subespecialidade, que é a dor, que a gente atua Uhum. nesses casos em controle de dor crônica desses pacientes em regime de consultório. Também é uma E é área. uma área que está em abrangência agora, em ascensão agora, né? O Sim, pessoal está sim. conhecendo mais. É uma área que outros especialistas médicos estão aptos também Uhum. após curso de pós-graduação na área, Sim. mas é uma área que existe uma ampla gama de pacientes que são candidatos, né? Pacientes que evoluíram com dor crônica decorrente de algum procedimento cirúrgico, pacientes oncológicos, pacientes que possuem fibromialgia, ou algum outro tipo de comorbidade que gere essa questão de dor crônica. Então, todos esses Sim. pacientes são aptos e possuem terapêuticas, assim, que são eficazes para o tratamento e alívio de dor desses pacientes, né? Então, o Sim. anestesiologista também ele atua Tá aí né, também. nessa área. Bem complexa a especialidade, realmente, Sim, é uma né? especialidade que Tá aí. Deixa eu te perguntar. A gente pediu para você trazer alguns casos de consultório também, né? Então eu vou dividir a nossa entrevista hoje assim. Nós vamos conversar sobre a especialidade em si, depois falar sobre a sua experiência com os pacientes. Então comece aí trazendo para a gente um caso que tenha te marcado nessa sua trajetória, seja residência, pós-residência, que você fala assim, interessante contar esse caso. é um caso que eu fiz durante a minha residência médica, no último ano de anestesiologia, foi de uma paciente, uma senhorinha de 92 anos, eh, que ela chegou assim no bloco cirúrgico, na verdade na hemodinâmica, e ela seria submetida a um procedimento que chama TAV, que é o implante de uma válvula aórtica transcatéter, que é uma válvula que é feita percutânea, né? Ou seja, não abre o tórax do paciente, nem nada, para correção de uma estenose aórtica, que é quando a válvula do coração, a válvula aórtica, ela não abre corretamente. Essa paciente ela tinha contraindicação cirúrgica, a cirurgia aberta, era hipertensa, diabética, já tinha infartado, 92 noventa e anos. dois anos. E geralmente esses procedimentos eles são feitos para pacientes que têm contraindicações ao procedimento aberto, porque não Sim. tolerariam, né? Uhum. Mas era uma senhora super ativa, fazia todas as atividades de casa, possuía poucos sintomas, era totalmente consciente, lúcida, chegou acompanhada da filha. Ela era viúva de um militar. Sim. Então, toda a família recebia essa pensão, toda a família era Uhum. estruturada pela dinâmica da sobrevida dessa senhora, né? Sim. Por receber a pensão, por ter outros afazeres. E ela chegou para mim e falou: doutor, eu não estou me sentindo confiável, confortável para Uhum. poder fazer o procedimento, estou com medo. Sim. E eu falei: olha, é um procedimento que é, ele é um procedimento que tem muitas complicações e que ele tem o risco inerente ao procedimento, ao risco é, próprio do procedimento cirúrgico, mas que nós vamos fazer o melhor para a senhora. Mas percebia-se que havia uma pressão externa para ela fazer. Não sei se pelo fato dos familiares terem a vontade dela viver mais, querer que ela Sim. estivesse mais presente. E ela fez o procedimento que tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo eu fiz bastantes. A gente faz com anestesia local e sedação, apesar de ser um procedimento Uhum. cardíaco mais complexo. E ela estava super tranquila durante todo o procedimento. Uma sedação consciente, estava comunicante. E em uma certa etapa desse procedimento, o cirurgião cardiovascular, ele passa um marca-passo e a gente, através do marca-passo, a gente induz uma fibrilação ventricular. Não Ok. uma fibrilação ventricular, a gente induz um aumento de frequência cardíaca na faixa aí de 180, 160 a Uhum. 180 batimentos por minuto, para que o coração, à medida que ele bata mais rápido, ele consiga ficar parado para você encaixar a válvula e ela Uhum. se abrir. Sim. E durante essa indução de aumento de frequência cardíaca, ela evoluiu com uma fibrilação ventricular. Essa paciente teve uma parada cardíaca no intraoperatório. Imediatamente, como primeira medida, a gente desfibrilou Sim. e ela não retornava dessa parada cardíaca.
e se seguiram 40 minutos, que foram os 40 minutos, assim, mais angustiantes da minha vida, na tentativa de reanimar essa paciente, de fazer com que ela retornasse a um ritmo organizado, mas entubamos a paciente, tentamos diversas tentativas, fizemos diversas tentativas farmacológicas e de desfibrilação, e não havia resultado 40 minutos após. E durante uma gasometria arterial, em toda a confusão já todos os profissionais mobilizados, enfermeiro, técnico de enfermagem, cirurgião, a gente percebeu também associado a essa fibrilação ventricular, uma queda abrupta da hemoglobina dela. Uma hemoglobina de 12 cair para 7, sem nenhuma Ué. exteriorização de sangramento, alguma coisa estava errada. Sim. E a gente, vendo no eco, viu que havia perfurado, o cabo do marca-passo havia perfurado o ventrículo e causado um tamponamento cardíaco. Sim. Então, não se especula-se que a causa da parada, ou seja, pela fibrilação ventricular, que ela não houve retorno, ou pelo tamponamento cardíaco. E o cirurgião decidiu fazer uma toracotomia de emergência para poder drenar esse tamponamento para ver se havia possibilidade de retorno. Só que, infelizmente, a paciente veio a óbito na mesa cirúrgica. Sim. E a filha ficou muito desolada, explicamos todo o procedimento. E nessa hora, como anestesista, cabe, assim, vem a reflexão de qual limite estipular de intervenção sobre um paciente. Uma paciente de 92 anos, com diversas comorbidades, apesar de ser muito, muito interessante para a família, para qualquer tipo de familiar, né? Um familiar, que é como se fosse minha mãe. Eu queria que ficasse, Sim. que sobrevivesse a despeito de qualquer coisa. Mas a partir do momento em que se prolonga esse atendimento para um paciente que está fora de possibilidade terapêutica, é muito sofrido para a gente, Sim. é muito desgastante. Você saber e ter em dúvida até onde levar um tratamento, até onde vai ser bom para essa paciente. Se essa paciente sobrevivesse com 92 anos, entubada no CTI, com drogas em alta vazão, e depois provavelmente evoluiria com algum tipo de pneumonia ou algum outro tipo de comorbidade e provavelmente morreria depois. Sim. Então, assim, saber o limite entre ser intervencionista ou não é algo que eu, com o tempo, fui aprendendo a lidar, porque acho que no início da especialidade a gente é muito corajoso, né? Sim. A gente quer pegar qualquer coisa e fazer qualquer coisa, e no decorrer do tempo e da nossa formação, você vai aprendendo a equilibrar a sua vontade de ver o outro bem com a vontade realmente de o outro estar bem, né? Sim. Então é algo que, como profissional, como anestesista, é sempre priorizar o bem-estar do paciente, né? E eu achei interessante nessa história que você trouxe, porque não tem um protocolo dizendo quanto tempo que você tem que buscar a reanimação desse paciente, né? Sim, Ela tem 92 anos com as comorbidades. Qual é o que faz você investir mais tempo, menos tempo? Qual o sentimento ali que guia essa decisão? Porque é um juízo, né? Tem que fazer um sim. juízo. Sim, existem marcadores de bom prognóstico ou mau prognóstico pós uma parada cardiorrespiratória, né? Sim. Então, você é guiado ali pelas curvas de capnografia, pela resposta aos ritmos do paciente. Então, se o paciente apresenta um ritmo chocável, em uma parada intra-hospitalar, ele tem melhores chances de sobrevida do que em um ritmo não chocável, que seria a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. Então você vai se guiando por isso. Sim. Mas, às vezes, no seu interior, você quer tanto ver aquele paciente vivo, sabe? Sim. Você quer tanto que não ter que assinar um atestado de óbito, Uhum. que e se coloca no lugar de um familiar, de ter uma perda que vai ser muito significativa, né? Cada paciente não é um simples paciente, é uma pessoa que tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem netos que vão deixar. Então, Isso tem que estar no dia a dia sim, do médico. é um paciente que chega para você caminhando, sorrindo, Sim. que conversa com você e que no final de um procedimento você vai entregar ele no caixão. Você não, Sim.
Não quer É isso. muito pesado É. você E ter que dar as notícia. pessoas, elas têm uma... Eu achei interessante você trazer esse primeiro exemplo como um exemplo que a paciente evoluiu para o óbito, Sim, né? Porque as pessoas têm uma imagem da medicina, e até os médicos também, né, de o herói, né? Ele tem que sim, salvar sempre, né? sim. Esse paciente não pode morrer, não pode evoluir para um mau prognóstico. Como é para o médico que está tão acostumado a ser esta pessoa que sempre, na maioria das vezes, salva as pessoas, como é para um médico perder um paciente? Eu acredito, eu penso que, e sigo uma frase que é dita por um pensador que ele fala, que ele atuou na área da medicina e ele fala, curar às vezes, consolar, aliviar quase sempre e confortar sempre. Então, acho que a medicina, se você se basear nesses princípios de beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, e seguir o conceito de que nem sempre você vai conseguir curar um paciente, mas em alguns casos, na maior parte ou em todos os casos, você vai conseguir confortar esse paciente, trazer o conforto. Eu acho que a família já vai estar muito satisfeita e muito feliz com o seu trabalho. De saber que aquele paciente foi acolhido, de saber que aquela dor, ela foi, de certa forma, aliviada e de que ele teve uma boa partida. Então, eu acho que isso é o mais importante do que curar. Sim. Porque muitas vezes ou algumas vezes nós curamos o paciente, mas a cura talvez não era o desfecho que talvez seria favorável. Sim. Você pode reverter o paciente de uma parada cardiocirculatória de 50 minutos, esse paciente fica em estado vegetativo e talvez esse paciente não escolheria isso. Sim. Talvez confortar seria Mais mais interessante. interessante. É um juízo que tem que fazer constantemente, né? Sim. Quando o paciente procura um médico anestesiologista, qual é a principal preocupação do seu paciente? Ele quer não sentir dor na hora da cirurgia? Ele está preocupado se ele vai voltar da anestesia? Qual a principal preocupação? É, os pacientes, quando eles procuram pelo que eu vejo, a principal preocupação é: tem chance de eu acordar durante a cirurgia? Ah, durante a cirurgia. Durante a cirurgia, Uhum. muitos pacientes, existem alguns relatos de consciência intraoperatória, né, que Sim. alguns pacientes já ouviram voz, ouviram o cirurgião conversar, mas não conseguiam se movimentar, não conseguiam, ficavam totalmente paralisados, né? Experiência horrível, né? Sim. Imagina. E existem alguns casos Uhum. de despertar intraoperatório. Não é algo comum. As últimas estatísticas mostram que isso pode acontecer em cada 3.300 Uhum. anestesias gerais. Ok. Então, assim, é algo raro, mas que pode Sim. acontecer. Mas, na maioria dos casos, não acontece. Mas E o aí ele paciente... voltaria sentindo dor? Não, geralmente o Não, né? paciente que está sob efeito de analgesia, uma Certo. analgesia potente, pode acordar, em alguns casos. Muito raro, Sim. em 3.300 casos. E hoje em dia, o anestesiologista ele toma diversos tipos de medidas para reduzir e minimizar essa chance ao mínimo. Sim. Então, existe monitorização de índice bispectral, que monitoriza como está a atividade elétrica do cérebro. Uhum. Existem outros parâmetros que você mede, mensura a profundidade anestésica. Então, você sabe que se o seu monitor está te mostrando que o BIS, por exemplo, está de 40 a 60, seu paciente está em anestesia geral. Se seu BIS está acima disso, o paciente pode estar superficializando. Se está abaixo, ele está em estado de coma. Então, Ok. existe todo um tipo de monitorização adequada para poder acompanhar e evitar com que Sim. isso aconteça. Então a principal preocupação dele é se ele vai acordar Se ele durante a vai cirurgia. acordar durante a cirurgia. Porque existem Uhum. algumas cirurgias em que o abdômen é aberto, em que o tórax é aberto, Sim. e os pacientes eles falam: doutor, só não quero ver. Aham. Pode fazer, mas eu não quero Doutor, não ver. quero aprender com o senhor porque eu não quero ser anestesista, não. Doutor Diego, qual é a diferença entre sedação e anestesia geral? Se nos dois o paciente vai dormir, qual é a principal diferença ou as diferenças? Existem muitas diferenças, né? Sim. Existem vários tipos de sedação. Existe a sedação consciente, em que você vai aplicar uma medicação no paciente para reduzir a ansiedade. Então, às vezes você associa essa sedação consciente com algum tipo de bloqueio. Pode ser uma raquianestesia, que o paciente vai ter uma anestesia, por exemplo, do nível que você quer para baixo. Dali não vai Uhum. sentir, mas você não precisa que o paciente entre em um estado de total inconsciência. Ok. Então, esse paciente ele
pode ter uma ansiólise, né, que é uma redução da ansiedade, Uhum. mas que ele vai estar, quando você chama, ele conversa, você pode manter ele mais desperto, até para você observar como está a questão de perfusão cerebral, conversar com ele. E existem os outros níveis de sedação, que é uma sedação leve, moderada e sedação mais profunda. A diferença entre a sedação e a anestesia é que os pilares da anestesia geral são os seguintes. O paciente ele precisa ter, não pode ter reflexos, então é arreflexia, analgesia, o paciente não pode sentir dor, imobilidade e inconsciência. Na Uhum. anestesia geral, você tem que atender a esses 4 pilares: inconsciência, imobilidade, analgesia e arreflexia. Ok. Então, o paciente, para ele estar submetido à anestesia geral, ele tem que seguir o anestesista tem que seguir esses parâmetros. E muitas pessoas confundem. As pessoas falam assim: eu fiz anestesia geral, mas eu lembro de algumas coisas, eu fiquei acordado Uhum. durante o procedimento, algumas vezes eu acordei e vi o anestesista. Provavelmente, com certeza, não foi anestesia geral. Sim. Foi algum tipo de sedação mais moderada, mais profunda, associada a alguma outra técnica, uma anestesia local, ou raquianestesia, ou anestesia peridural. Mas a anestesia geral, a gente segue esses princípios e a gente tem a questão de proteção da via aérea. Então, o paciente, durante a anestesia geral, ele vai ter a via aérea protegida, seja com intubação, Uhum. orotraqueal, endotraqueal, ou utilização de uma máscara laríngea, que é um dispositivo supraglótico em que você não insere o tubo dentro da cavidade endotraqueal. Uhum. Então, acho que essas diferenças são as principais. O paciente que faz uma ablação, por exemplo, aí é anestesia local e sedação. Ele não está anestesia, não tem anestesia geral, mas ele não lembra Uma, depois que uma, aconteceu. uma ablação Cateterismo para Ah, sim, isso. sim. Ele tem uma anestesia local. Eu tô falando porque eu passei por isso. E eu Hum, não lembro o que aconteceu. Eu só sei que o anestesiologista chegou pra mim, conversou alguma coisa, aí eu senti a infusão, aí uhum. de repente já era. Ah, essa é a, me- Já era mesmo. essa é a melhor É a sensação. melhor parte, né? Mas Sim, então eu não fui, não houve uma anestesia geral, sim. mas eu caí em sono. Sim, provavelmente você estava numa É. sedação moderada a Uhum. profunda. Nesses casos, você tem as medicações, uma ampla gama de medicações que você utiliza para garantir. A Sim. gente geralmente faz uso de benzodiazepínicos, né? O midazolam, por exemplo, Uhum. ele confere uma amnésia anterógrada, que é um pouco antes do procedimento, Uhum. uma amnésia durante o procedimento e até um pouquinho depois você pode ter um pouquinho de esquecimento. Sim, Então a gente faz uso de medicações que elas vão garantir que você não vai se lembrar, que sim. você vai ter uma redução do seu limiar, da sua questão de dor, então a gente usa algum Uhum. opioide associado. Tanto aqui quanto em São Paulo, durante os processos de cateterismo, seja para angioplastia, ou algum outro procedimento, realmente a gente utiliza anestesia local, que é por onde eles vão Uhum. inserir o catéter, e a Sim, sedação. Uma sim. sedação com opioide, geralmente o fentanil, um benzodiazepínico, pode ser o diazepam, o midazolam. Uhum. Em alguns casos, você pode usar desmedetomidina, que é o Precedex, o Propofol. São medicações que o paciente vai estar sedado, Sim. que pode realmente estar inconsciente, mas Uhum. que esses outros parâmetros eles não são atendidos. Então, o paciente pode se movimentar. Então, às vezes você Hum. pode ter mexido o braço, Aham, e não não estar se sei. lembrando, ou ter acontecido alguma outra coisa. E Então, não tá me lembrando. sim. É, eu ia te perguntar um negócio, enquanto você falava sobre isso, eu esqueci, rapaz. Então eu vou lembrar daqui a pouco, era sobre o meu procedimento, inclusive. O Isaac mandou uma pergunta aqui, enquanto isso eu me lembro. Tá, isso. Então, o paciente ele não se lembra porque o fármaco ele age na memória, então não deixa. Sim, Ah, sim. bacana. A medicação ela confere esse potencial de amnésia, né? Sim. Por isso a gente sempre recomenda que pós-procedimentos que geralmente são ambulatoriais ou que vai ser necessário só o emprego da sedação, que o paciente sempre esteja acompanhado para liberação e para Uhum. alta, porque esses pacientes não podem, pós-procedimento ou pós-sedação, conduzirem algum tipo de veículo ou fazer algum Uhum. outro tipo de atividade que exija destreza e atenção. Sim. Porque essas medicações, elas, apesar da gente já liberar o paciente com alta, Sim. sabendo que essas medicações não terão mais efeito, mas podem Uhum. ter efeitos residuais É. nas horas seguintes ao uso dessas medicações.
Perfeito. Doutor, a Viviane enviou uma pergunta aqui pra gente. Deixa eu ler para você. Enviou uma pergunta para você, na verdade. Obrigado. Sou bem alérgica, tive alergia do anestésico. Ah, tá. Então ela passou por um procedimento, né? Então ela tive alergia do anestésico, agulha e do fio de sutura quando fiz uma biópsia. Como saber se tenho alergia a uma anestesia geral? Tem como saber antes? Tem como saber se o paciente. No risco cirúrgico, se o paciente vai ter uma intercorrência ali por causa da anestesia geral? Geralmente, o paciente tem um histórico de uso de medicações que ele pode apresentar algum quadro alérgico, né? Então, geralmente, o paciente já chega, doutor, eu tenho alergia à dipirona, tenho alergia a antibióticos que eu já fiz uso. Então, por exemplo, um paciente que chega a mim dizendo que apresenta alergia à amoxicilina, que é um tipo de antibiótico, Uhum. existe uma classe de antibióticos que são usados no intraoperatório que eu não vou utilizar nessa paciente para Sim. evitar isso, que possuem reações cruzadas. São Uhum. medicações que têm uma estrutura química semelhante e que podem induzir a reação alérgica. Então, uma paciente que utiliza amoxicilina prévia e teve alergia, eu não vou usar antibióticos profiláticos, como cefazolina ou outros antibióticos dessa classe. Então, a gente Sim. consegue evitar. Mas Uhum. dizer que é possível prever, não é. Uhum. A gente evita as classes ou as medicações que essa paciente já fazia uso e que ela teve reação alérgica. Alguns casos você pode dessensibilizar o paciente. Então, por exemplo, o paciente ele precisa fazer um exame de uma tomografia contrastada, que utiliza como tendo em um dos seus componentes o iodo. Esse paciente é Uhum. alérgico. Esse paciente vai se internar previamente, vai fazer uma dessensibilização através do uso de corticoides, Sim. anti-histamínicos, e posteriormente, dessensibilizado, ele vai fazer esse procedimento. Procedimento pacientes, por exemplo, que têm alergia à penicilina e precisam impreterivelmente utilizar a penicilina. Uhum. Existe protocolo de dessensibilização, mas em grande parte das medicações, se o paciente apresentar alguma reação alérgica, eh, se ele não teve contato prévio com essa medicação, geralmente ele vai apresentar algum tipo de reação que vai precisar ser contornada pelo Uhum. anestesiologista durante o procedimento. Então, durante todo o procedimento, você é o médico que está ali 100% atento, Sim, né? a gente tem que ficar 100% atento Então, a gente tem que ter uma boa visualização do corpo do paciente para poder ver, porque as reações mais alérgicas, mais imediatas, são aparecimento de exantema, que são placas Uhum. vermelhas pelo corpo, mudança da sua linha de monitorização, às vezes queda de pressão. Então, o anestesiologista ele tem que estar atento a todos esses sinais. E a questão é a seguinte: você, por exemplo, está fazendo a infusão de uma medicação e você observou algumas dessas alterações no paciente, imediatamente você para a infusão Uhum. dessa medicação e já inicia um tratamento de suporte para esses pacientes. Sim. Então, se for um paciente, por exemplo, que nunca usou um bloqueador neuromuscular, que é para se manter imóvel durante a cirurgia com Uhum. anestesia geral, esse paciente vai fazer uso, o anestesiologista vai fazer uso dessa medicação e teve algum tipo de reação alérgica, qual que é a solução? Interrompe o uso da medicação, assegura uma via aérea para o paciente, ou uma boa oxigenação através de um dispositivo de máscara facial, ou até mesmo alguns pacientes que podem evoluir ou têm um risco de evoluir com edema de glote. É necessário Uhum. intubação no Sim. momento, inicia corticosteroides, faz uso de adrenalina em caso de algum tipo de choque decorrente dessa reação alérgica. Então, existe todo um protocolo a ser seguido com esses pacientes que Durante a... apresentam essas reações. Perfeito. Sobre anestesia, quais são as principais? Você falou já de algumas, né? Só não entrou em detalhes. Tem a Sim, subdural. sim, Ah, tem existem vários tipos de anestesia, né? sim. Aqui eu trabalho mais são as raquianestesias, Uhum. em que o anestésico ele é inserido através de uma agulha no espaço intraaracnoide.
E nesse espaço, a partir da quantidade de anestésico que você deposita, você vai ter um tipo de, um nível de bloqueio. Pode ser sensitivo, pode ser motor, e aí você consegue realizar, geralmente, procedimentos abaixo nível de região abdominal para baixo, você Ok. consegue fazer com a raquianestesia. Então, antes, doutor, só passa, porque a gente é assistido tanto por leigos quanto por Sim, acadêmicos. sim. Vamos lá, você está falando da aracnoide. Tá. Fala aí pra gente o que que é isso, nessas camadas, pra gente Sim. saber. É, Então, para a gente fazer algum tipo de anestesia, que a gente fala que é um bloqueio de neuroeixo, existem camadas que a gente precisa ultrapassar para alcançar esses espaços em que você vai ter contato direto com as raízes nervosas ou com esse espaço para poder obter um nível de anestesia que seja adequado para o paciente. Então, sempre quando os R1s chegam, ou os residentes chegam no serviço, eu falo, olha, você está fazendo, a gente está começando a te ensinar, mas você precisa saber quais planos você está ultrapassando Sim, para poder fazer a sua anestesia, até para saber onde você está. sim. Então, o nosso sistema nervoso central, tanto o cérebro quanto a medula, ele é envolto por diversas camadas que servem para conferir uma certa proteção, tanto uma proteção contra micro-organismos quanto uma proteção mecânica também. Então, a gente tem o sistema nervoso central, que é constituído pelo cérebro e pela medula, que ela passa pela sua coluna vertebral. E a gente tem as membranas que envolvem o sistema nervoso central, As que é meninges, isso, né? as meninges, que Uhum. são a pia mater, aracnoide e dura Dura mater. mater. E a raquianestesia, por exemplo, seria a infusão de anestésico local entre a pia mater e a aracnoide. Uhum. Nesse espaço que existe um líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano, que ele embanha esse espaço. Então você vai introduzir o anestésico local nessa região. Naquela região. E aí o anestésico vai anestesiar do nível que você quer o bloqueio para Uhum. baixo. Sim. A anestesia peridural, ela é realizada acima desse espaço, que seria Uhum. o espaço epidural, peridural. Sim. Então, você vai atravessar aproximadamente 7 camadas para poder fazer essa raquianestesia. Então, existe a pele, subcutâneo, existem os ligamentos, que são supraespinhoso, interespinhoso, ligamento amarelo, e aí depois você atravessa essas camadas, que seria a dura mater, e se atravessa a aracnoide para poder inserir a medicação. Então, Sim. existe. Você vai Todo esse sentindo, você vai caminho. inserindo a agulha, É, você vai. vai sentindo que tá passando os planos. Quando chega Uhum. no ligamento amarelo, que é o mais espessinho, principalmente pacientes mais velhos, você transpassa ele, você sabe, ó, tô no espaço peridural que já posso Sim. fazer minha anestesia peridural, que é Ok. utilizado tanto em plásticas quanto em analgesia, ou seja, redução de dor para pacientes que estão em trabalho de parto. É uma Sim. das anestesias muito usadas e muito pedidas, né, pelas Uhum. gestantes. E a outra que é a raquianestesia. Tá. Então são essas as principais anestesias Sim, de bloqueio de de neuroeixo, bloqueio. sim. Uhum. E existem também os bloqueios de nervos periféricos, Uhum. que através do uso de um estimulador de nervos ou de ultrassom, você consegue visualizar a saída do plexo cervical, a saída do Uhum. plexo lombosacral, e vendo o nervo, você deposita o anestésico logo no nível que você quer. Sim. E daí, daquele nível para baixo, Você não tá, sente. Por não exemplo, eu sente quero fazer mais. um bloqueio de braço. Meu paciente teve uma fratura de punho, uma fratura de cotovelo, e eu não preciso entubar esse paciente para poder fazer o Uhum. procedimento. Como eu vou garantir uma boa anestesia? Eu olho com ultrassom a saída do plexo cervical dele, olho os nervos que eu quero conferir essa analgesia e deposito Uhum. anestésico direcionalmente nesses nervos. Então, o paciente daqui para baixo ele não sente nada. Então, o Sim. cirurgião pode colocar placa, pode colocar parafuso, pode colocar Uhum. pino, que só o braço do paciente vai estar Tá anestesiado. anestesiado. Sim. Doutor Diego, vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta sobre. Depois eu volto nas consequências, tá? Nas consequências aí das anestesias, a gente falar sobre a cefaleia Sim, pós-RAC, que é o medo das gestantes, né? Principalmente as que passam por cesariana. sim, sim. Aliás, vamos falar dela primeiro, depois eu falo sobre as outras. Então fala pra gente as consequências aí que. Não sei se pode dizer consequências, né? Mas o que pode acontecer com a paciente de reação adversa a uma anestesia. Como você abordou já a Uhum. cefaleia pós-RAC, é uma complicação que
ela tem diminuído bastante nos últimos anos. Uhum. Nos últimos anos. Ainda é uma complicação que ela pode acontecer. Existe um relato em alguns artigos que mostram 1 a cada 100 casos de punção de neuroeixo, Sim. você pode levar a uma cefaleia raquianestesia. As causas ainda não estão totalmente explicadas, mas que pode acontecer. Geralmente podem estar relacionadas ao diâmetro da agulha que é utilizada, porque as agulhas elas possuem calibres, ou seja, grossuras diferentes Sim. umas das outras. E paciente gestante, principalmente, elas podem ter essa intercorrência de cefaleia pós-raquianestesia. Então, a ponta da agulha, existe diferença de índices de cefaleia de acordo com a ponta da agulha. Existe uma agulha que tem uma ponta cortante, que é a Quink. Existe uma agulha que ela tem a ponta de lápis, que é uma ponta que ela não é biselada. Então, Uhum. você consegue reduzir os índices de cefaleia pós-raquianestesia mudando ou alterando essas condutas. Então, eu vou, em vez de usar uma agulha 25 que é mais grossa, eu vou usar uma agulha 27 que é mais fina. Ao invés de usar uma agulha que tem uma ponta biselada, eu vou usar uma agulha que tem uma ponta de lápis, que ela não vai provocar uma abertura da dura mater maior do que a necessária. A minha Então, esposa, ela, para ter a nossa primogênita, na verdade, os 2 partos foram cesáreos, né? Mas na primogênita teve uma experiência interessante que eu acho que foi quando a enfermeira colocou a bebê, né? É isso mesmo. A enfermeira colocou a bebê sobre a Paula, minha esposa, e aí ela fez esse movimento aqui para ver a bebê. Aí a enfermeira falou para ela assim: menina, não faça isso não, que senão você vai ter uma dor de cabeça depois, vai ser terrível. Ah, você vai gritar de dor e tal. Então a Paula ficou muito com isso na cabeça, se era esse movimento. Tem alguma evidência que se fazer esse movimento pode. não existe evidência científica de que essa movimentação ela provoque ou aumente o índice de cefaleia pós-RAC. Como eu falei, não existe nenhum mecanismo que explique exatamente como acontece. Sim, Algumas pessoas falam que, às vezes, o escape, a velocidade de escape de líquor, pela perfuração que você faz, sim. ela é maior do que o nível de produção do líquido cefalorraquidiano. Uhum. Então, às vezes, você pode causar uma distensão, e essa distensão entre as meninges pode A causar essa cefaleia. cefaleia. Faz muito mais sentido do que pensar que é o Sim, movimento da cabeça, sim. né? Então, uma paciente que, caso ela tenha intercorrido com essa cefaleia pós-AC, o fato dela movimentar Não tem. não vai Ok. alterar. Engraçado como que isso afeta o psicológico. Sim, Porque sim. ela ficou muito tensa. Eu não podia mais. Muitas pacientes, Oi? assim, já chegam com medo. Elas perguntam, doutor, o pessoal fala que fica com muita dor de coluna depois da anestesia, Uhum. que depois que fez a eu tenho casos de pacientes que chegam e falam assim, doutor, depois que eu tive meu primeiro filho, fiz a eu nunca mais minhas costas voltou ao normal. Eu travei. Uhum. Eu tenho muita dor agora. Aí a gente fala, gente, a anestesia Não ela não causa. tem o potencial de causar esse quadro de lombalgia crônica, de dor crônica, ou de causar esses outros efeitos, sabe? Sim. Isso pode ter um fator muito mais psicológico, porque ela ouviu alguém dizer que poderia ser assim. Sim, acredito, não psicológico, acredito que depois de tanto tempo outras causas podem levar a Ah, esse quadro de lombalgia que sim. E não aí a a culpa fica na raquianestesia. hack E a culpa anestesia. fica na raquianestesia. Sim, sim. Então, uma paciente que carregou durante meses, assim, 11 quilos a mais É, na região abdominal, é uma exato. paciente que, por alterações fisiológicas, ela já cria uma lordose, ou seja, um aumento de curvatura na região lombar que propicia. Sim. Às vezes o paciente tem pubalgia, que é dor nessa região anterior do osso. Então, tudo isso, né? E a culpa caiu E a culpa na caiu anestesia. na raquianestesia. Pois é. E tem alguma outra? A cefaleia pós-hack é a mais conhecida das Sim, complicações? Tem alguma outra complicação pós-anestesia? sim, existem outras complicações que são mais raras, né? Então, são complicações que às vezes a gente consegue evitar. Então, pacientes que usam anticoagulantes, que são remédios para rarear o sangue, outras medicações que às vezes eles nem sabem que apresentam contraindicação ao bloqueio, que é, por exemplo, a raquianestesia peridural,
essas medicações, se o paciente estiver em uso e ser submetido a um tipo de bloqueio de neuroeixo, que é a Sim. raquianestesia ou a anestesia peridural, eles podem evoluir com hematoma. Com hematomas, que são sangramentos aumentados naquela região, Sim. e esses sangramentos eles podem causar algum tipo de compressão nervosa. Uhum. Então, existem relatos de casos que mostram que hematomas são um tipo de complicação nesses Sim. casos, e que alguns pacientes podem intercorrer com sequelas neurológicas devido a isso. Uhum. Mas isso é muito bem triado em ambiente de bloco E é uma cirúrgico. Então, emergência. Né? sim, quando se Se cria cria esse isso. hematoma, Uhum. vira-se uma emergência, né? Mas o paciente, por isso a importância do risco cirúrgico, da avaliação pré-anestésica, da informação correta de medicações, da suspensão correta. Então, às Sim. vezes tem paciente em casa que, doutor, eu não tomo nenhuma medicação controlada, não. Uhum. E aí você vai aprofundando aquela conversa com o paciente, aí ele, mas eu Só uso o alho, tomo captopril. alho todo dia. Alho? Ginkgo biloba, que todo mundo acha que é Aham. fitoterápico e que é Aham. isento de risco. Sim. Então, se o paciente usa ginkgo biloba, por exemplo, ele tem que suspender essa medicação 36 horas de uma raquianestesia ou de uma anestesia Sim. peridural. Se usa alho, se usa ginseng constantemente, são 14 Uhum. dias. Então, Sim. existe todo esse período, porque isso aumenta o sangramento, esses fitoterápicos, né? Essas medicações naturais, E o esses paciente chás. acha que não é uma E os medicação, né? pacientes acham que, por não vender na farmácia popular, É. ou por ser, não estar Engraçado, prescrito. teve um dia que eu tava fazendo, na Lapuc a gente já faz atendimentos, né? Participa de atendimentos. Aí tem alguma comorbidade, doença crônica? Não, não, nenhuma. Aí depois toma alodipina, toma captopril. Mas pressão alta é uma doença crônica, É, hipertensão. Mas tudo bem. A Juliana Yasmin manda assim: tive cesárea e nenhum fio de dor de cabeça. O anestesista ou anestesiologista, mais correto é chamar de anestesiologista, não é isso? sim, sim. O anestesiologista também pode ser um fator para ter ou não a cefaleia? Ou seja, a técnica do profissional pode contribuir ou não para essa cefaleia pós-anestesia? Sim, com certeza. A questão da cesárea é que é um tipo de procedimento em que não se ceda a paciente, né? Então, a Uhum, paciente ela tem apenas esse bloqueio, que é feito pela raquianestesia, então ela lembra de tudo, ela lembra do atendimento, do acolhimento do sim. profissional anestesiologista, e são as melhores pacientes para indicar uma É, anestesiologista, né? Porque elas exato. lembram de Lembram tudo. dele, né? E realmente a técnica também influencia. Então, de múltiplas punções podem aumentar a chance e o índice de se ter cefaleia após a raquianestesia. Então, às Uhum, vezes, o profissional, por questão de posicionamento da paciente, porque às vezes a paciente está com muita dor e ela precisa ficar sentada, ela precisa encurvar as costas, ela precisa relaxar os ombros, para você ter uma abertura melhor dos espaços uhum, intervertebrais para poder se fazer a raquianestesia. sim. Então, às vezes, essas pacientes elas não estão em condições ideais. Isso não é culpa do paciente, Uhum, é culpa do desconforto, é questão da relação da paciente com a dor que ela está apresentando. E, às vezes, pela primeira punção, o anestesista ele não vai conseguir atingir esse espaço. Então, uhum. ele precisa retornar a agulha, redirecionar. E, às vezes, isso pode acontecer que se gere múltiplas punções. E com essas múltiplas punções, você vai estar perfurando outros lugares Sim. da, da sua dura mater, da aracnoide. E isso pode Contribuir, aumentar, né? consequentemente, a chance e o índice de cefaleia pós-punção. A Juliana, mesmo a Juliana, ela manda também assim, a gente já falou sobre isso, inclusive. Outra dúvida que tenho, depois da hack, aí a culpa é na hack aqui. Depois da hack, passei a ter dor nas costas, mas olha quando é a dor nas costas dela. Sempre nos períodos menstruais. Existe alguma relação com esse período? Acredito, não existe Não é a hack, não né? é a raquianestesia, com Sim, certeza. sim. Outras causas precisam ser investigadas, né? Uhum. É, mas a anestesia, com certeza, a raquianestesia, ela não tem associação com dor, principalmente associada a período menstrual. Sim. Olha, a Paloma, ela manda uma pergunta, doutor Diego, que eu vou. Eu estava pensando aqui em trazer um outro tema. Você falou sobre dessensibilização lá atrás, mas eu queria conversar com você também sobre a própria dessensibilização neurológica, né? Porque tem paciente, por exemplo, o paciente, o ébrio eventual. Como é que. Ébrio eventual é um termo do direito. Como é que a gente chama no.
na medicina, a pessoa que bebe muito, o etilista. Etilista. Isso. Que é difícil anestesiar, pode ser mais difícil anestesiar esse paciente? Existe isso? É? Sim, existe Tá, isso. aí então a pergunta dele é a seguinte: não, não tô falando que ela é etilista, não é isso, viu, Paloma? Não é disso. Eu tô linkando a sua pergunta, nem sei quantas cachaças você bebe por dia. Brincadeira, se bebe. Mas assim, ó, tomei 5 anestesias na coluna antes de uma cesárea. Amanhã faz 11 meses e até hoje sinto muitas dores. Aí ela quer saber se houve algum erro. Tem a ver com isso que você estava falando do desconforto, né? Pode ser que ela tenha sentido desconforto. Mas aí então agora eu quero falar, te fazer essa pergunta. O paciente que ele, por acaso, seja aí, um etilista, existe essa chance aumentada de você ter que fazer mais anestésico porque não está pegando na linguagem popular? Como é? Sim, existem as questões de tanto intoxicações agudas por álcool, quanto Uhum. pessoas que fazem uso crônico diário de álcool. Então, pacientes que estão sob intoxicação aguda, a demanda de anestésicos nesses pacientes é menor. Então, geralmente, esses pacientes, pode-se utilizar menores doses para se alcançar o efeito desejado de uma anestesia. Uhum. Pacientes que são pacientes etilistas crônicos, com uso de álcool ou outros tipos de entorpecentes em Uhum. longa data, eles demandam geralmente mais Sim, anestésicos sim. para se alcançar o mesmo plano anestésico que uma pessoa saudável Uhum. normal teria. Sim. Uma questão interessante também, que muitas pessoas não sabem, e eu também não sabia, é, a gente fez uma raquianestesia e não pegou no paciente. Hum. E o paciente falou comigo assim: Ô doutor, tem 10 dias que eu fui picado por um escorpião. E eu não sabia. E depois eu Uhum. pegando artigo para ler, eu vi que existia alguns artigos que mostravam associação de picada de escorpião com redução da eficácia anestésica, de anestésico Ah, local. é Sim. mesmo. Outra questão também que eu achei Sim. interessante é que pacientes ruivos, eles têm um tipo de alteração em alguma sequência gênica em que eles apresentam maior resistência à Anestesia? É anestesia. mesmo. Sim, era algo que eu também vi Interessante, que eu né? achei, assim, interessante, que eu como anestesista, eu não Rapaz. sabia. Mas Então, no caso dessa da picada do escorpião, o que pode ter causado essa redução do efeito anestésico é o próprio veneno do escorpião ou é o antídoto? Aparentemente, o que se explica é que existe toda uma formação de anticorpos, né, do próprio Uhum. paciente contra essa toxina escorpiônica, e parece haver uma reação cruzada com os Sim. anestésicos locais. Olha. E aí esse anestésico é depurado mais rapidamente Sim. e leva a uma menor eficácia dele. Eficácia. Então é Perfeito. algo também que Isso tudo interessante. Isso tudo interessante. Tá vendo, gente? A anestesiologia é fantástica. Olha que tanto de coisa que a gente tá gente. aprendendo. Doutor Diego, mudando um pouco de assunto, depois já quero ouvir outro caso que você trouxe para mim. É o seguinte: durante a pandemia de Covid-19, a gente saiu dela há pouco tempo, uma grande preocupação dos pacientes era em relação à intubação. Tenho medo de ser entubado. Por quê? Porque os médicos não têm treinamento, muitos deles, para fazer essa intubação. Claro que não é o caso do anestesiologista, ele sabe fazer a intubação, né? Por que intubar um paciente é tão difícil? Ou não é? Né? É o juiz falou, né? Por que há toda essa história em torno da intubação do paciente? O manejo de uma via aérea avançada é sempre muito desafiador, né? Uhum. Porque envolve diversas questões. Envolve desde o preparo pré-procedimento, que seria: o paciente está em jejum, quais são as comorbidades, ou seja, quais os problemas de saúde que esse paciente tem, quais são os preditores de via aérea. Então, um paciente que ele tem um índice de massa corporal muito, muito, muito alto, paciente obeso, paciente que tem um queixo mais curto, paciente que tem uma abertura bucal não tão boa, Malampate 4. um paciente que já tem, quando você pede para abrir a boca, você não consegue ver a,
a úvula do paciente, é um paciente que tem preditores de via aérea difícil. Então, são pacientes que você tem que prevenir. E eu acho que durante a pandemia, o paciente ele foi abordado em contextos muito desfavoráveis, né? Então já eram os pacientes que iam para o CTI, eram pacientes obesos, Uhum. eram pacientes que, para você chegar a entubar, eram pacientes que já estavam mal do ponto de vista respiratório, ou seja, não tinham reserva respiratória. Então, você precisava garantir a via aérea de qualquer jeito. Sim. E muitos profissionais, mediante a isso, foram profissionais que foram é, direcionados ao ambiente de CTI, mas não tinham essa preparação. Uhum. Então, o paciente estava com um choque séptico, que devido ao vírus circulante, o paciente Uhum. tinha pressão baixa, tinha alteração de frequência cardíaca. Então, são pacientes que, na primeira medicação que você iria fazer para garantir redução de dor, analgesia e uma hipnose em consciência, Uhum. eram pacientes que chocavam na sua mão. Sim. Então, eram pacientes, você vai entubar? Fiz a medicação, o paciente parou. Uhum. Então foi algo muito desafiador. Não acredito eu que nem seja seja também pela essa questão de expertise em manipulação de via Uhum. aérea, mas também pelo outro manejo do paciente. Contexto, né? Sim. Então o paciente era obeso. Antes eu trabalhei em CTI de Covid durante um ano também, durante a pandemia. Então, assim, era muito complexo, porque o paciente obeso, o posicionamento dele muda. Então, a gente fazia uma rampa de lençóis para garantir um ângulo de 45 graus para você conseguir ver a Visualizar a glote. epiglote do Uhum. paciente. A epiglote, nem era a glote, a A epiglote que você não epiglote. via. E aí você fazia essa rampa e você usava dispositivos acessórios, você usava um bugie, que era um guia para poder entubar, mas mesmo assim, às vezes você não conseguia. Sim. Então, e era um paciente que desaturava Muito rápido, rapidamente. né? Então, isso gerou muito estresse. E aí, os relatos, às vezes, de alguns pacientes, eles percorriam a população. O paciente morreu porque não conseguiu ser entubado. Uhum. O E paciente, desconsiderava o contexto, né? o paciente acordou porque está faltando anestesia no mercado. Porque durante Uhum. a pandemia faltou muito anestésico, né? Sim. Então, não se tinha. E aí, minha tia foi um desses casos, que eu não sei o que aconteceu muito bem, mas ela Uhum. estava em São Paulo. E os meus familiares falaram que ela estava entubada durante a pandemia e que simplesmente parece que a medicação que a sedava acabou e ela acordou entubada e puxou o tubo e morreu. Então, assim, Rapaz. são situações que eu, como anestesista, fiquei Sim, muito impotente de ter enfrentado na minha sim, família, né? sim. Eu sou anestesista e minha tia, ela acordou da anestesia, puxou o tubo e Uhum. faleceu. Sim. Então, é algo assim que a gente sente na pele também, né? Com certeza. Imagino que sim. Doutor, eu vou abrir para você falar mais os casos que você traz do consultório. Que você trouxe mais quantos? Mais um. Mais um, experiência de consultório. E em seguida nós vamos falar sobre os mitos que envolvem a anestesiologia, tá bom? Então vamos lá. Te pergunto, Paulo, doutor Diego é um anestesiologista. Traga um caso para mim, aquele caso que vem à sua cabeça. É, um caso de consultório foi em uma, em uma situação de um ambulatório de dor, que ainda eu fazia residência e acompanhava, então a gente tinha vários estágios, a gente passava por várias clínicas. E o hospital que eu fiz residência médica, que é o Hospital Luxemburgo, é um hospital oncológico. Então, é um hospital Uhum. que a gente trata muito pacientes que têm diversos tipos de câncer. E nesse ambulatório de dor, a gente recebia o paciente, fazia a primeira consulta, atendia, e a gente fazia diversos tipos de tratamento, tanto tratamento com medicações quanto bloqueios para esses pacientes. E me comoveu muito a história de uma paciente, que ela tinha um câncer de mama avançado, ela tinha 37 anos, dois filhos, e o marido tinha se divorciado recentemente dela, depois que descobriu que ela tinha esse câncer. Uhum. E aí ela fez cirurgia, retirou as mamas, fez mastectomia radical na mama esquerda, mas mesmo assim evoluiu posteriormente com metástase. Então ela tinha resquícios de tumor no cérebro, no pulmão, e essa paciente sentia muita dor, muita dor. E eu chegava no ambulatório, assim, a residência médica é um período de formação do médico que ele fica muito, muito exausto. Uhum. A gente passa de 60 horas semanais Semanais. tranquilamente. Sim. E eu chegando, assim, cansado, triste no consultório, por estar cansado.
E ela, durante as semanas que eu ficava, mesmo tendo esse câncer grave, mesmo sabendo que a expectativa de vida dela não era muito grande, ela sempre chegava muito sorridente, então ela chegava muito Uhum. bem arrumada, muito bem maquiada, Sim. sabe? Sempre muito viva, assim. E a gente fazia os bloqueios nela, a gente fazia bloqueios em todas as regiões que ela sentia dor, dávamos a receita de medicações, ela já usava medicações fortes, usava opioides, que são medicações derivados da morfina muito fortes, usava antidepressivos, usava anticonvulsivantes para controle de dor. Então era uma paciente muito medicada, né? E toda semana a gente tinha contato com essa paciente. E isso eu crio como um aprendizado de vida, assim, para mim. Que em meio a essas situações, é só você olhar a dor do outro que tá do seu lado, Sim. que você já muda o seu dia. E eu perguntei pra ela, por que que você, assim, você sempre chega tão bem vestida, tão maquiada, sempre sorrindo? E aí ela falou comigo assim, ô doutor, é, eu tenho câncer, mas ele não me tem. Então, isso não vai. Fico até um pouco Uhum. emocionado, Fica à porque vontade. é algo que a gente tem muito contato, né? Sim. E a gente sente muita dor desses pacientes. E quando ela me falou isso e sorriu, é, foi muito, assim, assertivo ver que o que a gente está fazendo para o paciente, assim, alivia a dor e entra na questão de confortar sempre o paciente, Sim. sabe? E na minha última semana, ela não foi mais Uhum. no, no consultório e a secretária me informou que a acompanhante ligou e falou que ela havia falecido. Sim. E a última lembrança que me vem é dela sorrindo Sorrindo. e falando que aquela doença não tinha ela, sabe? Uhum. E isso me deu motivação, assim, para continuar atuando na minha área, que é uma área muito, muito nobre, Sim. para continuar tratando da melhor forma possível o paciente, seja ele um paciente privado, seja ele um paciente do SUS, que todos merecem o mesmo tratamento, independente do que são, do que têm e do que Sim. apresentam, né? Sem dúvida. E eu acho que isso muda o paradigma da cura. O que é a cura, Sim, né? sim, Porque ela certamente estava curada, sim, né? A gente sim, tem que mudar esse paradigma do que é a cura. A medicina, eu sim, acho que sim, tem esse desafio, né, de sim, enfrentar esse paradigma. O que é a cura? Paciente, o que é um paciente incurável? Eu é, estava conversando com uma oncologista, a doutora Marcela, esteve aqui também, e a gente estava falando sobre isso. Ela respondendo, o que é um câncer incurável? É, é. então, neste caso, Sim, sim. é um exemplo que bem interessante, doutor. Quais são os principais mitos que envolvem a sua área, anestesiologia? Os principais mitos Sim. da anestesiologia é, como a gente já abordou a questão, será que eu vou acordar? Uhum. Gente, acorda. Eu falei assim, gente, acorda, pode ter Acorda. certeza. A Sim. anestesia hoje é uma área muito segura. Então, assim, os próprios fármacos, as medicações, a gente a cada dia descobre novas medicações que têm um perfil de farmacocinética e de absorção e de distribuição em todo o organismo que propicia uma liberação rápida após o Uhum. procedimento. Então, esse é o mito, o medo de não acordar. Sim. E antigamente, meus chefes antigos contavam, a gente utilizava medicações que o paciente ficava 12, 16 horas dormindo na sala de Uhum. recuperação pós-anestesia. Mas hoje não, hoje é um mito que os pacientes temem não acordar, mas todos acordam. Sim. Outro mito é em relação à anestesia que a gente já falou Sim. não causa essa lombalgia crônica, essa dor nas costas, e o índice de cefaleia pós-punção, que é a dor de cabeça pós-punção, ele é baixo, existe, mas é baixo, E não tem a ver com o movimento do e pescoço. não tem a ver com o movimento do pescoço. É, outra coisa que meus colegas anestesistas pediram para para falar Muito no, bem. gra- no grupo de anestesia, eu joguei, gente, hoje eu vou no Olha, podcast, por favor, me ajudem com principais questionamentos que as pessoas legal. têm em relação à anestesia.
uma medicação que está muito em alta hoje, que é utilizada principalmente por pessoas que desejam emagrecer, que querem essa perda Uhum. de peso, é o Ozempic. Sim. E muita gente não fala que usa Ozempic. E isso Uhum. para a gente é de muita importância. É realmente falar todas as medicações que o paciente usa. O Ozempic, por exemplo, existem estudos mostrando em que ele reduz a motilidade gastrointestinal, ou seja, Uhum. o estômago tem a capacidade de ficar mais cheio. Sim. Então, um período de suspensão de 21 dias antes de qualquer procedimento. Então, às vezes, o paciente vai fazer uma abdominoplastia, uma cirurgia plástica, e associada a isso já está fazendo uma terapia farmacológica para a perda de Ok. peso. E o Sim. paciente chega Não e fala pra não você. fala que usa. E nos 45 do segundo tempo ele fala: ô doutor, eu tô usando Ozempic. Hum. E infelizmente a gente suspende o procedimento Procedimento. porque esse medicamento você precisa de uma suspensão para você ter um adequado esvaziamento gástrico, porque senão, durante a anestesia geral, você vai precisar sedar, aprofundar a sedação ou entubar o paciente. Esse paciente vai regurgitar e vai vomitar, Uhum. e esse conteúdo vai para o pulmão e Broncoaspira. broncoaspira, vira uma Uhum. pneumonia química que é muito ruim para o paciente. Então a gente realmente suspende. Ok. E uma coisa que a gente fala é que quem mais preocupa com você, se você comeu ou não, é a sua mãe e o anestesista. Porque, porque se comeu, tem que Exatamente. respeitar o jejum. Tem que respeitar o jejum. Doutor, na reta final aqui desse nosso programa, a gente está 1 hora e 5 minutos de conversa muito produtiva. Eu quero perguntar para você algo que é um pouco controverso, né? Mas eu acho que é muito importante para o médico, para quem está na área da medicina, como é o meu caso, como acadêmico ainda. Você tem uma escala exaustiva de trabalho, acaba tendo, né? Você fica ali em cirurgias por muito tempo, então cansa. Como residente, não é mais agora, mas antes como residente, mais de 60 horas semanais. Porém, em contrapartida, o médico anestesiologista, ele sabe exatamente tudo que pode tirar-lhe a dor e lhe mandar para Nárnia para ver cogumelos assim muito muito Sim, facilmente, sim. né? Como o médico anestesiologista lida com isso? Porque você tem acesso a fármacos potentes para trazer ali um alívio, tudo isso que você sabe muito bem, mas, obviamente, você não é o paciente que vai fazer uso disso. Como o médico anestesiologista precisa de lidar com essa questão? Eu tenho essa possibilidade, eu sei o que isso faria em mim, na sensação de bem-estar e etc., mas eu não vou fazer uso disso de forma indiscriminada ou irresponsável. Sim, é algo muito complexo que paira profissionais da área da saúde. Eu estava vendo uma notícia que foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, em que os anestesistas eram uma das 3 primeiras especialidades que cometem mais suicídio da classe médica. E existem vários fatores que são associados. Nessa mesma notícia que foi divulgada pela sociedade, eles mostram que de 3 a 24% dos anestesistas já pensaram ou já idealizaram alguma forma de suicídio. Uhum. Então é algo assim que precisa realmente a saúde mental do profissional de saúde, do médico e inclusive do anestesiologista, ela precisa ser levada em consideração. Então, exaustivas cargas de trabalho, regimes de plantão, lidar sempre com equipes diferentes, né? Com pacientes diferentes. Um clínico, ele tem sempre um paciente que ele acompanha durante anos. O anestesista, às vezes, ele vai ver um paciente uma vez e nunca mais vai Sim. ver. É, tudo isso associado ao fácil acesso a medicações com potencial letal grande é muito arriscado. Sim. Então, assim, se conhece, a gente conhece, como anestesista, a gente conhece a dose letal das medicações, Uhum. a gente é expert em punções, Sim. então, sabe-se a dose que pode se usar, mas o que se deve ter é a consciência de nunca entrar. É como uma pessoa comum, o anestesista, acima de tudo, é ser humano como um outro ser humano qualquer. Então, sabendo que se é um ser humano, sabendo de suas fraquezas, sabendo de suas vulnerabilidades, o que fica de questão é não começar, sabe? É Sim. não entrar nesse universo.
porque o seu maior poder pode ser sua maior fraqueza, né? Sem dúvida. Então, existem casos, a gente ouve, são casos não Uhum. divulgados, de anestesistas que fazem uso de opioide até durante a jornada de trabalho. E existem diversos outros comentários de realmente amigos e colegas amigos não, colegas que cometeram autoextermínio. Mas acredito eu que hoje o controle está bem mais rigoroso. Então, existe esse controle do circulante de sala, entre o anestesista e o farmacêutico. Então, sabe-se o uso de medicações que são dispensadas, sabe-se o uso de medicações que são devolvidas, quantos ml foram descartados. Sim. Então, tudo Tem um isso controle ajuda. rígido. Uma coisa muito interessante que um chefe meu antigo, que já aposentou, ele falava, Diego, mesmo que você não use a sua medicação toda, sempre aspire e jogue fora. Uhum. Porque já houveram relatos de outras pessoas que tiveram acesso ao lixo do hospital. Então, às vezes, você joga no descarpaque uma ampola com metade de ketamina. Sim. E o profissional, às vezes, no final, pega, revira o lixo, pega e leva. Já teve alguns casos de profissionais serem encontrados no banheiro desacordados depois de usar. E a farmácia fala, mas não fugiu daqui, de onde saiu? E às vezes pegou Sobrou ali. sobrou no que tá no lixo, a pessoa pega, tá tão viciada que pega e leva e usa. E você destacou um ponto importante. O profissional médico também precisa cuidar da sua própria saúde mental, né? Sim, é algo que a nossa geração, ela é uma geração que... Acho que a nossa geração é a última geração fora das redes sociais, né? Então, hoje em dia, a gente tem contato muito com pessoas que estão constantemente felizes, que mostram uma vida completamente diferente nas mídias sociais. E que, às vezes, a gente, como ser humano mesmo, a gente acha que isso é em toda a totalidade de tempo que aquela pessoa está vivendo. Não é. E, às vezes, você quer comparar a sua vida a isso e você se frustra, né? Como ser humano. Sim. E aí você quer estar feliz, quer... Sim. E no trabalho, infelizmente, você cuida muito dos outros e às vezes esquece de cuidar de você. E realmente, assim, o que eu tenho prezado na minha vida é manter esse equilíbrio, de manter uma contínua de atividade física, de manter uma vida fora do ambiente hospitalar, né? Porque eu acho que uma geração diferente dos nossos chefes, das pessoas mais antigas no hospital, que você vê aquela pessoa de 70 anos ali que só teve a vida toda dentro do hospital. Sim. E hoje a gente tá querendo viver mais fora também. Mais fora também, então... Doutor Diego, foi ótimo, gostei muito da entrevista, muito obrigado pelos seus conhecimentos. As pessoas que estão te assistindo aqui e querem saber um pouco mais de você, onde elas te encontram aqui em Belo Horizonte? Você trabalha em qual hospital? Tem um hospital que você trabalha? Tem uma clínica? Como é? Sim, atualmente eu estava em São Paulo e passei a trabalhar agora em Belo Horizonte, em atendimentos aqui. Então, para me encontrarem, podem ir na Santa Casa, na Santa Casa de Belo Horizonte. Sim. Estarei lá de braços abertos para poder tirar qualquer dúvida, para receber vocês. Eu trabalho numa cooperativa que é uma Nest de lá. Então, podem ir lá me chamar. Você tem algum Instagram que você divulga? Tenho, sim. Meu Instagram, Diego Rodsante. Lá tem algumas informações. Podem me mandar mensagem inbox também por lá, que eu respondo qualquer dúvida que vocês tenham. É um Instagram mais pessoal, mas profissionalmente ele será aberto a vocês. Perfeito, doutor Diego Rodrigues, muito obrigado. E eu espero que vocês tenham entendido e a lição tenha ficado. Olha só, a gente passou 1h13 conversando com um especialista, que é um anestesiologista, médico anestesiologista, e você viu, né? Você vai fazer uma cirurgia... A partir de agora, eu espero que você pesquise não só o cirurgião. Né? O pessoal fica lá, pesquisa o cirurgião. Você viu a importância de ter um bom anestesiologista, um profissional gabaritado do seu lado também? A cirurgia é feita começa com o anestesiologista, né? No meio aparece o cirurgião e depois termina com o anestesiologista. Né? Então, é importante... procurar esse profissional também, que seja um profissional de extrema competência e qualidade, como foi o nosso convidado de hoje. Algo mais que o senhor queira dizer, doutor Diego? Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade.
conselho como profissional e como amigo. Sempre procurem profissionais que tenham registro de qualificação de especialista, adquiridos pelos seus conselhos. Então, a gente vê hoje uma população que ela, às vezes, assim, por falta de conhecimento, é um pouco iludida em relação a profissionais midiáticos. Mas são profissionais que têm muitos pacientes em mídia, mas que não possuem os registros e as qualificações necessárias para o seu procedimento. Então, procure profissionais que tenham um registro, que é o RQE, que é o Registro de Qualidade de Qualificação de Especialista. Procure, em casos de procedimentos estéticos, clínicas, leiam o alvará sanitário, vejam se aquela clínica é apta para a realização de procedimentos invasivos e não minimamente invasivos, porque às vezes você vai fazer uma abdominoplastia, vai fazer uma cirurgia que é de maior porte, e você olha a clínica, aquela clínica que não tem alvará para atuar em procedimentos invasivos. Corra desses lugares. Procure lugares que tenham alvarás sanitários que possibilitem que você tenha uma cirurgia segura, que tenham anestesistas sérios e que preocupem realmente com o seu bem-estar, porque no final todos esses profissionais eles só querem o seu bem. Então, esse é o meu recado. Perfeito. Muito obrigado vocês que acompanharam. Um abraço para a doutora Marcela Izoni, que nos propiciou. Doutor Diego Rodrigues, aqui com esse vasto conhecimento. A minha mãe e meu pai que estão assistindo também. Minha mãe me perguntou porque a live atrasou, né? Não vai ter podcast hoje? Tá aí, mãe, ó. Tá aí pra você. Meu pai também tá assistindo. Você ia falar alguma coisa, Paula? Você estava me lembrando? Não? Não? O Rani não pôde estar hoje. O Isaac tá mandando aqui uma mensagem. Deixa eu ler qual é a mensagem que o Isaac mandou para mim. Abraço para José Carlos, de Juazeiro do Norte, Ceará. Olha, lá no Ceará a gente tá chegando, doutor. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí. E durante a semana a gente vai disponibilizando trechos dessa entrevista. Porque eu sei que nem todo mundo dispõe de 1h e 16 aí para assistir o conteúdo todo. A gente vai selecionando algumas partes, vai disponibilizando através de Reels e vocês vão compartilhando com o pessoal aí. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, viu? Até a próxima quarta-feira no Rota Med Podcast.